Olá, eu sou Luciane Bravi-Hubner, médica, atuo nas áreas de dermatologia, medicina estética e hoje nós estamos aqui num podcast com nada mais, nada menos do que a doutora Cíntia Cunha. E a doutora Cíntia Cunha sempre fala do desenvolvimento médico, como o médico pode crescer dentro da carreira, melhorar a gestão do consultório, enfim, esse assunto que é muito importante e muitas vezes esquecido na universidade. Tudo bem, doutora Cíntia Cunha? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. O prazer é meu, seja bem-vinda. Conta um pouco de como é que você teve essa ideia de iniciar nessa área tão importante e que muitas vezes é esquecida, né, no estudo dos médicos. Então, essa minha jornada no ensino, né, sobre gestão, marketing e comunicação com os médicos surgiu das minhas próprias dores, né? 17 anos atrás, eu, como a maioria dos profissionais, tinha 5 empregos, um consultório que às vezes tinha dificuldades de crescer, não sabia muito bem os caminhos para serem trilhados. Só que eu, de maneira muito autodidata, fui estudar livros de MBA, fui estudar, fazer cursos de marketing e comunicação, o que fizeram muita diferença na minha vida. E coincidentemente, uns anos depois, eu fui convidada por um grande laboratório para ser speaker de um laboratório e ensinar os médicos a fazer toxina, preenchedores. Mas o que eu percebia nas minhas viagens é que os médicos tinham muito mais dificuldade em vender, em conversar com os pacientes, em criar uma jornada, gerir o seu negócio do que propriamente o conhecimento técnico. E o que eu já tinha aprendido e vivido, e que era até fácil para mim, parecia muito desafiador para os colegas. Foi quando então resolvi mergulhar nessa área, fui fazer MBA em marketing, fui aprofundar consultorias, treinamentos, coach e mudei a minha história de vida, a minha trajetória, a minha carreira profissional, né, o meu negócio e passei a compartilhar com os médicos. Então já há 10 anos eu compartilho conhecimentos, palestras, cursos online, presenciais, nessas áreas que envolvem a gestão, a liderança, a comunicação. E isso impacta muitas vidas, porque o médico ele consegue realmente entender o caminho que ele precisa percorrer para então ter a prosperidade, o sucesso profissional, de carreira, o faturamento proporcional à sua dedicação, que é o que a faculdade não traz, né? E que é o que transforma as Exatamente. vidas realmente. Exatamente. Eu costumo dizer, né, você dá várias aulas, eu também tenho alguns alunos, ex-alunos, né, a gente vai criando aí uma turminha que às vezes acaba virando nossos fãs até, né? E eu costumo dizer que a hora que o médico ele vai para a medicina estética, ou dermatologia, enfim, mas principalmente a medicina estética, ele tem que tirar um pouquinho lá do fundo do coração, que é a questão de, mas eu sou médico e eu vou salvar vidas, mas ele tem que entender que ele tem um comércio, ele tem uma loja de vendas de diversos produtos, né? E, e aí é isso, né? Eu acho que é difícil eles virarem essa chave. Mas eu vou fazer essa toxina, de repente eu não vou cobrar porque eu tenho dó que a pessoa está passando por uma dificuldade X, Y, Z. E não é, a gente tem que desmistificar, né? E dizer que não é assim, não tem como você sair de uma loja sem pagar pela mercadoria, né? Então acho que também tem muito isso que você deve pegar nos seus cursos, né? De tentar virar essa chavinha. Eu percebo realmente isso. O médico, quando ele vai atuar no mercado da estética, ele precisa desenvolver um lado empreendedor que muitas vezes não é fácil, porque principalmente eu fui formada numa faculdade federal e a gente sai muito com aquela questão do sacerdócio, de fazer pelo amor, por transformar vidas, e de repente você tem que lidar com termos que envolvem preço, venda, você tem que criar entender o seu negócio como uma estrutura que precisa gerar lucro, porque senão você não tem um resultado para pagar a sua equipe, pagar a estrutura de trabalho. E isso é um choque de realidade muito grande. Mas tem uma coisa que eu aprendi nessa vida que fez muita diferença para mim, que é a gente trabalhar princípios e valores fundamentais para o nosso trabalho. Se você cria princípios e valores fortes, como a ética, o comprometimento, a transparência com o paciente, ou seja, você só vai indicar o que realmente ele precisa, você vai agir de maneira ética, dentro dos seus valores que a medicina ensina muito bem, passa a ser menos pesado, passa a ser mais leve empreender. Porque empreender nada mais é do que você ter uma competência técnica que você é muito bom, mas você precisa estar com um suporte de entendendo um pouquinho, não precisa ser expert, mas entender um pouquinho sobre finanças, sobre gestão, sobre organização de tempo, sobre organização de equipe, sobre estrutura física, sobre preço, precificação, porque sem essa base, a gente pode correr o risco, às vezes, de não viver daquilo que a gente nasceu para viver. Porque muitas vezes a gente não sabe cobrar, a gente passa a ter prejuízos que a gente não percebe e, de repente, chega uma hora que, às vezes, você tem que fechar um negócio, você tem que mudar de ambiente ou ir para trabalhar para alguém. Então, o empreendedorismo, ele precisa estar presente, né? E a gente precisa começar o quanto antes a entender um pouquinho sobre isso. Não precisamos ser experts,
mas a gente precisa entender alguns tópicos que vão fazer muita diferença, com certeza. Muito bem. Eu acho que para finalizar, uma dor que todo mundo tem, uma das portas principais do nosso consultório é a nossa secretária, né? A nossa recepcionista. Você acha que todo mundo consegue se adaptar ao cargo sob treinamento ou tem pessoas que simplesmente não vão fazer o perfil e não devem ficar com a gente? Eu acredito que é muito difícil a gente encontrar aquela secretária perfeita que vai nos atender. Uma vez que a gente detecta que a gente tem com a gente, ou a gente contrata uma pessoa com perfil comportamental adequado, uma pessoa que tem valores e princípios semelhantes ao seu, comprometida, disposta a aprender, vale a pena investir nessa pessoa e ensiná-la. Como médicos, a gente frequenta congressos o ano todo, como o MWC, que traz conhecimento na área de gestão, de estética, e por que não treinar a nossa equipe? Hoje existem cursos online que treinam essas secretárias, existem esses momentos, esses espaços nos ambientes do MWC. Treinar a secretária e capacitar é um investimento que, se você souber reconhecer o talento dela, remunerá-la proporcional, fazê-la se sentir bem no ambiente de trabalho, que aí envolve a sua liderança, a forma como você remunera, a forma como você faz ela se sentir parte dali, vale a pena investir nessa pessoa para ela continuar com você, treiná-la, capacitá-la, para você moldá-la de acordo com o que você acha importante para sua equipe. Porque muitas vezes os médicos ficam frustrados porque não encontram a pessoa perfeita e ela não vai existir. Se a gente precisa treinar e aperfeiçoar, a gente também precisa dar essa oportunidade para elas. Então, contrate pelo perfil comportamental, né? Procure buscar pessoas que se alinham aos seus valores. Invista nessas pessoas. Eu tenho a sorte de ter comigo há 17 anos a minha primeira secretária até hoje, que obviamente não é mais secretária, já é a governanta da clínica. Eu tenho a minha primeira esteticista comigo há os mesmos 17 anos e a equipe só vai somando. Porque uma vez que eu detecto um perfil comportamental adequado, eu treino, eu capacito, eu dou condições e oportunidades. E aí a gente forma uma estrutura sólida para a gente poder crescer e ter também liberdade de tempo para ir para um congresso, para poder fazer uma viagem de férias e saber que a clínica vai ficar bem, que a equipe está ali preparada e capacitada para cuidar de tudo. Excelente. Olha, doutora Cíntia Cunha, eu sou apaixonada por essa área. Até antes, eu tenho 44 anos, mas eu me casei há 6, casei mais velha, e meu marido é administrador. E a minha vida profissional mudou muito depois que meu marido começou a trabalhar comigo. Então, é muito importante. Então, para você médico que eventualmente não está conseguindo chegar no resultado que você queria, tem muitos treinamentos. A doutora Cíntia Cunha é especialista nisso. E é só você procurar por ela. Como é que eles fazem para te achar? Olha, eu tenho meus treinamentos online, então você pode digitar no Google Doutora Cíntia Cunha ou me encontrar no Instagram, Doutora Cíntia Cunha ou Cíntia Cunha Cursos. E lá a gente fornece todas as informações necessárias, desde cursos de secretárias, para ensiná-las a vender ou a prepará-las para o ambiente de trabalho, até cursos de gestão para iniciantes, para cursos de marketing e comunicação, todos online e disponíveis para você ver e rever com a sua equipe. Queira ou não, o local que a gente quer chegar depende do conhecimento que a gente ainda não tem. Quanto mais a gente se capacita em todas as áreas da nossa vida, mais a gente acelera essa curva de crescimento. E é só o conhecimento que vai poder transformar a nossa vida. Então, independente se a gente está no início da carreira, se a gente está numa fase intermediária, mas um pouco travado, tem recursos que podem ajudar, estratégias, segredos de gestão que levam certamente ao sucesso que a gente precisa e merece. E tem mesmo, viu, gente? Doutora Cíntia Cunha, muito obrigada por ter vindo aqui falar com a gente hoje. E para você, então, de novo, que quer melhorar a sua carreira, alavancar a sua carreira, procure pela doutora Cíntia Cunha. Obrigada, Obrigada, doutora. foi um prazer estar aqui.